Olá, pessoal de Psicologia Organizacional, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema que chama Gerenciamento de Impressão na Seleção de Pessoal. Por conta disso, vocês vão ver que eu coloquei junto dessa discussão do texto, né? Vocês têm um texto para a aula de hoje, essa discussão do texto em formato de vídeo, mas a gente vai ter também teremos também uns videozinhos sobre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, porque de certa forma a gente está falando sobre o assunto. E alguns alunos que não fizeram ainda gestão de pessoas comigo pediram para eu postar os vídeos, tá bem? Então, esse texto que chama Gerenciamento de Impressão na Seleção de Pessoal, Construindo Estilos de Vida Contemporâneo, é da professora Carmen Grisse e mais um aluno, agora não esqueço, não lembro o nome. E tem no final do vídeo, não sei se vai cortar, mas tem no final do vídeo, tem no final do material e tem o texto completo também. Mas ele serve para a gente discutir um pouco toda essa problemática dos processos seletivos atuais, não é? Então o texto ele vai falar lá na introdução já sobre os processos de seleção como esse funil de candidatos, né? Um funil de candidatos que acaba fortalecendo problemas relacionados à própria área de gestão de pessoas. Um deles é que os candidatos selecionados, eles acabam sendo sempre os mesmos, eles têm um determinado padrão que é estipulado a partir do próprio perfil da vaga. E pode escrever normalmente. E por ser esse funil de candidatos, onde pega todas as pessoas e coloca ali dentro de praticamente uma maquininha, onde essas pessoas vão se transformar em as gestoras de si, né, onde todo mundo que vai entrar nesse processo é basicamente igual. A gente cria o que chama de uma máquina de gerenciamento de impressão, né? A gente tem quase treinamentos para passar em seleção de pessoal. Então, um processo que deveria estar pautado em conhecimentos, habilidades e atitudes individuais das pessoas e que fortaleceriam os ambientes de trabalho, passa a se tornar só um funil onde você pega lá 3.000 candidatos e seleciona 100 mais ou menos parecidos de acordo com um padrão pré-estipulado e por conta disso você tem lá um monte de problemas relacionados à execução das atividades dentro do ambiente de trabalho, já que o processo foi, né, mal efetuado. Mas a discussão principal relacionada a isso, que pelo menos esse texto traz, gerenciamento de impressão, é que ele vai falar do seguinte: ele vai falar sobre a captura da subjetividade das pessoas, que faz com que, quanto mais elas são aprovadas, elas passam nesses processos, quanto mais elas têm um retorno positivo da própria sociedade com relação ao comportamento ou à persona que elas criaram para profissionalmente, mais é difundido como algo certo, correto. Então eles vão falar do homem camaleão, né? Das pessoas que vão desde muito cedo criando a capacidade de serem mais de uma pessoa nos ambientes em que elas convivem, porque elas precisam de forma muito acertada se constituírem como um sujeito para a execução do seu trabalho e passa pelo processo de seleção. Ali no artigo vocês vão ver que eles fizeram entrevistas em duas agências que fazem contratação, então ali tem, né, um pouco de como é que foi a conversa. Então é bem bacana, dei uma lida assim no texto, mas eu vou focar aqui em algumas questões mais relacionadas ao próprio texto para a gente entender o que é gestão de si, que então eles vão utilizar, né, eles vão chamar o Goulejat, que tem um livro que chama Gestão como Doença Social, para trazer o conceito de gestor de si que é o indivíduo, né, que faz o tempo inteiro o gerenciamento de impressão da sua própria personalidade, né? Ele de nenhuma forma
ele consegue seguir autêntico ao seu estilo, né, a quem ele é, porque ele cria uma persona, uma personalidade que ele precisa dar conta, né, e essa personalidade, ela acaba tomando conta da vida pessoal dele, de quem ele é, né? Ele deixa de ser o humano que ele foi constituído e passa a ser essa persona constituída para o trabalho. Acho que não fala isso lá no texto, tá? O texto não fala da aceleração desse processo com relação às redes sociais, até porque é um texto mais antigo ali, já tem uns 12 anos, eu acho, ou mais. Então, assim, ele não fala da problemática disso com relação às próprias redes sociais, mas é uma reflexão que vocês podem fazer. Os sujeitos altamente profissionais também constituem-se na mesma persona dentro das suas redes sociais. Então, mais um passo é dado em direção à retirada daquilo que constitui cada ser humano como ele mesmo de dentro de si. As pessoas não conseguem mais, elas não têm mais a habilidade de se sentirem e de expressarem aquilo que elas são de verdade, porque elas estão constantemente sentindo a pressão de serem aquilo que elas devem ser, né? E isso fica muito claro, né? Uma das formas de deixar isso muito claro são os processos de seleção, que é quando você perfila muitas pessoas que têm um interesse em comum e naquele momento elas estão estressadas e nervosas, tentando, né, camuflar todos os motivos reais que fazem com que elas precisem daquele emprego, precisem passar naquela seleção e elas querem simplesmente mostrar o melhor que elas podem ser para aquela organização. Então, todas se tornam muito iguais. Então, algumas discussões que aparecem ali no texto que são interessantes para vocês refletirem para a construção do próprio texto de vocês, que é para falar justamente do que é, eu quero que vocês discutam o que é o gerenciamento de impressão, né? E por que a escolha das autoras ali de trabalhar gerenciamento de impressão no processo de seleção. Então, eles vão falar brevemente sobre as transformações no mundo do trabalho. Eu falei isso para vocês na aula anterior, então vocês já sabem disso, mas as transformações que aconteceram, que dão conta, né, de subjetivar a capacidade das pessoas, ou seja, a nossa subjetividade, e aí a gente fala de captura da subjetividade, ela é transportada para dentro do trabalho e a persona que até um momento a gente criava, ou até alguns anos atrás, para viver dentro das paredes de uma empresa, ela vai para dentro da vida privada, né? Você gerencia a si mesmo constantemente, porque não existem mais essas paredes, né? As redes sociais afinaram ela também, né? Já disse, não fala no texto, mas é importante refletir sobre isso. Mas a própria construção da vida, né? Colocando, dando uma importância bem maior, dando uma importância bem maior a questões que são relacionadas ao trabalho e à utilização das expressões, né, relacionadas ao trabalho, a gente lucra na vida pessoal, a gente é eficiente na vida pessoal, a gente é eficaz, a gente trouxe todas as discussões do empresariamento das coisas para o empresariamento da própria vida. E a gente chama esse processo de captura da nossa subjetividade. As pessoas não conseguem mais, elas não são mais elas mesmas. E aí, se você vai pensar assim, mas ué, quando é que isso aconteceu? Qual é o momento em que isso aconteceu comigo? Foi agora? Foi semana passada? Em que momento da minha vida a minha subjetividade, que é aquilo que eu sou, que faz de mim uma pessoa diferente das outras pessoas, foi capturado pelo meu trabalho e foi jogado para fora uma persona que é adequada ao meu trabalho e ela domina todas as formas de conviver, né? Inclusive os relacionamentos pessoais na atualidade. Bom, é um processo de construção social, né? Não é um processo que foi efetuado
em algum momento na faculdade, ou alguma coisa específica relacionada a cada tipo de trabalho. Não, é um processo de própria forma de construção da sociedade. Aí pensem já assim sobre o quanto a gente impõe sobre as crianças as métricas, né, e os processos relacionados a serem melhores possíveis em alguma área ou naquilo que eles devem saber desde muito cedo. Desde muito cedo, a gente rompe com o processo das crianças se constituírem por elas mesmas como seres humanos. A gente começa a formatar eles para que eles. E vejam bem, a questão mais perversa relacionada à construção ou à captura desse processo é que isso começa muito cedo, começa na primeira infância, e isso começa pelos pais, principalmente, né? E porque lá no fundo eles querem que essa criança constitua um futuro, né? Ou seja, ela tenha algum futuro para colher. A ideia não é ruim, né? Não está embasada numa maldade, digamos assim, mas o fato disso existir está desconstituindo as pessoas como seres humanos individuais e com características individuais, porque a gente pautou que algumas coisas são mais importantes, mais eficientes, mais eficazes e que devem ser feitas em um determinado período de tempo. Até 1 ano e pouco, a criança, 1 ano e meio, ela precisa andar, daí ela precisa aprender a se alimentar sozinha e ela precisa aprender a falar. E aí ela precisa aprender a escrever e depois a fazer os números, e a gente constituiu os processos, né? Em que todos os humanos são colocados a serem executados na mesma forma, da mesma forma. É assim que a gente inicia o processo de facilitar com que esse ser humano seja, que a subjetividade desse ser humano possa ser captada com mais facilidade, porque a gente aprende ou ensina ele desde muito pequeno que ele precisa, que ele deve e que isso é importante de ser feito. É bem complexo, né? Mas é isso mesmo. Então, as transformações no mundo do trabalho, que eu não vou repetir, porque tem a aula inteira sobre as transformações no mundo do trabalho, mas que mudou a forma com que as empresas se organizam e a partir disso como a vida se organiza, porque ela gira em torno do trabalho, visto que nós estamos organizados como sociedade em torno do lucro ou do dinheiro que a gente recebe a partir da mão de obra que nós somos para cada uma das organizações que trabalhamos. Então, o que importa é o quanto eu consigo render financeiramente para alguém, né, gerar lucro, é isso. Essas transformações fizeram que a partir de um momento anterior, onde nós tínhamos um período específico para estar dentro do ambiente do trabalho e sermos uma persona naquele ambiente, saindo daquele ambiente, nós tínhamos um período para sermos quem nós somos dentro da nossa casa. A partir do momento em que isso deixou de existir, né, e hoje a maior parte dos postos de trabalho é assim, esse momento deixa de existir, você se confunde com a persona do seu trabalho constantemente, porque o seu trabalho está dentro da tua casa e está usando tudo aquilo que você é para a execução do trabalho, muito mais do que aquilo que você sabe, porque uma coisa é o que você sabe, o que você detém de conhecimento, mas outra coisa completamente diferente é quem você é. E quando a gente fala da captura da subjetividade, a gente está falando das empresas captarem aquilo que nós somos, né? A nossa individualidade para o trabalho. E é isso que elas fazem, né? Mal remunerado, inclusive. Então tá. Então a persona substitui a pessoa, porque não há mais uma pessoa, um indivíduo ali. Por quê? Porque quanto mais reforço positivo esses indivíduos têm relacionado ao processo de se tornarem uma persona e
igual a todas as outras, porque enquanto a gente ensina as crianças que se elas fizerem isso, elas vão ser melhores, ou elas vão ser diferentes, ou elas não, elas vão ser iguais, elas vão ser exatamente iguais a todas as outras pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa. Elas não vão ser diferentes, pessoas diferentes, seres humanos diferentes ou conquistarão coisas diferentes. Mas a gente substitui quem elas são e cria uma persona que desde muito cedo elas vestem. E elas usam na escola, e depois elas usam na empresa, e elas usam na vida pessoal delas. Elas são uma persona. Aí, por exemplo, as características que lá o Lima vai citar, e aí se vocês lerem o artigo, vocês vão perceber que os autores escrevem isso antes, muito antes de vocês nascerem, ou seja, não é uma novidade, embora isso se encaixe perfeitamente na forma com que a gente estruturou a sociedade e como neste momento ele aparece, né, o que se estudava lá no final dos anos 90 de uma forma muito intensa por conta das redes sociais, mas é uma discussão que vem caminhando já faz bastante tempo. Então, as características, né, desses seres, dessas personas feitas para o trabalho, são os flexíveis e perseverantes, serem capazes de agir com rapidez e adaptar as mudanças, a adaptação. Daí, por isso, o homem camaleônico, o Sennett chama de homem camaleônico. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Ser um jogador. Um jogador é importante. Ser teatral é importante. Sabendo jogar com as aparências, sobretudo no caso dos gerentes. E por isso a utilização depois, né, da expressão a gerência de si, ou gerente de si, ou gestor de si. Vejam bem, o gerente, ele surgiu na era fordista, né, e era um profissional que tinha como ofício principal dividir as atividades dentro das indústrias, fiscalizar para que acontecessem, né, da melhor forma possível e estipular qual era a melhor forma possível. É assim que os gerentes surgem, né, como uma função. Eles foram tão bem sucedidos na sua execução de tarefas que se tornaram uma das prerrogativas mais importantes das organizações lá dos anos 40 em diante. Gerente é muito importante, porque você precisa de alguém que gerencie. O que é gerenciar? Aplicar as técnicas de gestão. Como é que você aplica técnicas de gestão a pessoas se elas são muito diferentes? Bom, você tem mais dificuldade, né? Porque você tem que lidar com cada um dos aspectos psicológicos envolvidos ali. Como você aplica se você tem personas? Bom, é muito mais fácil, porque você está aplicando para seres que são todos iguais, que têm os mesmos comportamentos, o mesmo tipo de fala e reproduzem o mesmo tipo de coisa. Bom, a gente consome o mesmo, todos consomem o mesmo tipo de vídeos, o mesmo tipo de filmes, o mesmo tipo de, né? A gente consome tudo muito parecido. Eu não sou, eu sou uma pessoa muito diferente, eu tenho minhas qualidades, eu tenho não ser igual, exatamente igual a uma camada inteira de pessoas que consomem a mesma coisa que você. Você está dentro de um fluxo de personas existente. E esse fluxo de personas substitui a pessoa que um dia você já foi. Essa não existe mais. E aí, por conta disso, a gente tem a cultura do management, né? É tão bonito, eu adoro quando tem as utilizações das expressões em inglês, como se a nossa língua fosse pobre o suficiente para não conseguir falar de gerência, né? De negócios, como se a gente não conseguisse buscar dentro das nossas expressões palavras para dizer das relações que existem dentro da nossa própria cultura e necessitasse desesperadamente de uma língua inglesa que é tão mais simples do que a nossa para escrever. Mas a gente tem o culto ao empreendedorismo, né? Então, todos os sujeitos dentro da atualidade são empreendedores de si. Todos somos empreendedores. Tem uns professores muito famosos, inclusive, comecem a olhar aí, que eles colocam na bio deles, assim, empreendedores
empreendedor. Eles não usam mais a expressão professor, porque falar, eu sou empreendedor em casa, porque eu faço coisas diferentes, eu inovo, porque meu casamento é um empreendimento, porque o meu relacionamento com os meus filhos é um empreendimento, porque o relacionamento com a minha família é um empreendimento, porque eles estão visando lucro naqueles relacionamentos, as pessoas estão, porque elas estão verificando, elas estão ali porque os laços que os unem são bons, nós estamos fazendo uma troca, eu te dou isso, você me devolve aquilo, nessa simbiose aí de existência, eu estou ganhando com isso, é um lucro, então a gente fica, né? É o empreendedorismo da vida. E sim, isso que eu estou fazendo aqui para vocês é uma crítica, né, a essa forma de viver e de gerenciar a si mesmo. É uma crítica e ela é uma crítica justamente porque recolhe aquilo que tem de mais importante de dentro das pessoas, que é fundamentalmente quem elas são por baixo daquilo tudo. Então, lá o Fonseca também, lá em 96, vai falar que o sujeito contemporâneo é uma produção do capitalismo que não produz bens, produtos, não produz somente bens e produtos, mas também projeta uma realidade psíquica, fabricando a relação do sujeito com o mundo e consigo mesmo. Sim, é o que faz o capitalismo na atualidade. Ele constrói subjetividades e ele deixa com que essas subjetividades fiquem navegando tranquilamente dentro das sociedades. Você está dentro de um barquinho no meio daquele oceano cheio de pessoas iguais a você e você não tem ideia de porque lá no fundo você se sente tão oprimido, reprimido ou infeliz, né? Mas é porque você não é quem você gostaria de ser em momento algum. Você é a persona que você vestiu e que funcionou porque você ficou recebendo belos tapas nas costas desde a infância, né? De você tá indo muito bem, parabéns, muito bom. E isso faz com que você se sinta reafirmado pela construção que você teve de quem você acha que é na atualidade. Então, ali, o Honig vai falar que o capitalismo contemporâneo produz modos de subjetivação. E aí depois a gente vai ter a ideia do Coco, que é ele produz modos de subjetivação capturando a subjetividade das pessoas. Então a gente vai falar que geram esses toxicomanos de identidade, ou seja, sujeitos entorpecidos que buscam no consumo de um monte de identidades nesses kits de perfis padrão que são ditados pelo mercado, minimizar essa sensação de vazio e de exclusão que tem dentro deles. Porque como eles foram esvaziados da identidade de si, dentro deles eles não conseguem verificar nada, porque não sobrou o que quer que eles, né, se agarrem muito para tentar ser. Então eles se seguram no perfil padrão identitário que foi reafirmado pelo bom cargo que eles ocupam agora, pelo tipo de vida padrão que eles têm agora, e deixam de olhar, né, para dentro de si, porque dentro de si não tem nada. Então, essas identidades, vai falar o Rony, que são oferecidas pela mídia e vão representar personagens que são globalizados. Não é só nosso, não é só estadunidense, não é só francês. Esses personagens, eles são iguais no mundo inteiro. E eles são vencedores, né, a maior parte deles, todos esses personagens são os coach, olha como funcionou, olha, né, como eu fiz isso, isso e isso e deu tudo certo na minha vida, e vai buscar mimetizar, né, adotando uma linguagem clichê, o uso das expressões idiomáticas estadunidenses reflete muito isso na fala desses personagens, porque a insegurança tá ali, né, e você tá segurando ela quando mais próximo você fica do personagem perfil padrão que você criou para se segurar. Então você está sempre
olhando uma miragem, né? Uma figura que você nunca alcança, é uma fantasia, porque é um ciclo vicioso esse, a ansiedade busca, né? Você tá sentindo vazio e você tá liberando de si quem você é, porque você só preenche a busca do vazio. E aí, interessante, um livro, A Era do Vazio, do Lipovetsky, que vai falar sobre isso justamente. Então, você está segurando essa busca, essa ansiedade pelo vazio, buscando essa miragem, que é esse ser humano que você quer muito ser, porque é aquele que ganha o tapinha nas costas. Então, a publicidade é considerada, né, ou a evolução ou a modificação. Evolução é um termo que eu não gosto de usar, mas aí vamos falar sobre a evolução da publicidade em efetuar a captura da subjetividade. Vai falar então que o indivíduo proposto pelos teóricos do gerenciamento de impressão vai parecer muito com três indivíduos, que é o homem irônico do Sennett, o homem camaleão da Caldas e do Tonelli e o indivíduo SA, que tá lá na fala do Woody Júnior e da DePaul. Eles são habitantes de organizações que buscam na imitação do comportamento do outro e na autopublicidade de si mesmo uma forma de sobrevivência diante dessas mudanças que foram constantes e velozes dentro da sociedade e vão se caracterizar por valorizar essa aparência, né? Do tudo que é fugaz. Então tá aí, né, as pessoas que recentemente passam, né, por esses processos de tá, então vamos usar cílios, todas as pessoas estão usando cílios, todas estão fazendo uma sobrancelha específica, todas estão fazendo uma mudança facial, todas as pessoas se colocam dentro daquele padrão, porque aquele padrão é o padrão que está recebendo tapinha nas costas e a supervalorização da sociedade naquele momento. Agem de forma calculada, planejada e pouco autêntica, embora estejam sempre na superfície da autenticidade. Todos estes padrões de comportamento que são criados, por baixo da superfície eles aparecem como, aliás, na superfície eles aparecem como seres humanos autênticos, mas eles não são autênticos, já que a subjetividade própria de cada um deles sumiu em algum momento muito anterior da vida, e cada vez que ela aflora, ela continua sendo captada pela forma de viver do capitalismo, que o capitalismo nos oferece, mas eles vivem como se isso, como se fossem pessoas completamente autênticas, né? Estabelecem relacionamentos como um instrumento, né? Como um instrumento para atingir as suas próprias metas, um instrumento de eu vou continuar porque eu preciso disso, porque eu quero aquilo, né? Atuam também no tempo como consumidores e propagadores dos modismos gerenciais, né? E a partir disso a gente vê muito a ampliação da utilização das leituras da literatura de autoajuda profissional e as biografias dos gerentes heróis, né? E isso tem lá, né? Como ser fulano, como ser igual a Beltrano, Ciclano. Então a gente transforma esses gerentes, essas personagens sem subjetividade que foram captados pela indústria e pelo capitalismo em seres humanos que devem ser seguidos como um modo de viver, de ser e de trabalhar. E aí, quando você de alguma forma não se encaixa nesse padrão pré-constituído de ser humano e você se sente mal, você nem é levado a se sentir mal, no sentido de, ok, se sinta mal, saia dessa sensação, né, de desconforto e faça o que você acha que tem que fazer de verdade. Não, você está se sentindo mal porque você está vazio, você tem que fazer mais atividades, fazer mais coisas dentro da tua vida e você tem que se colocar em movimento para ser uma ótima pessoa e um ótimo profissional. Porque se você estiver lá, você não tem como ser infeliz estando lá, né? Lá dentro da miragem.
Então, um processo de individuação, e aí a gente vai trazer já o Guattari e o Honig para falar disso, ele vai se dar de forma gradual, a gente fala disso, então é o que eu falei, desde criança a gente faz o processo de individuação, onde esses sujeitos assimilam os modos de ser e de viver, não só através de palestras, livros, revistas, mas também por meio das próprias experiências profissionais e pessoais, e são principalmente pautadas pelas transformações sofridas no cotidiano do trabalho. Porque dentro do trabalho, o palco privilegiado é o do profissional perfeito. Ele é o mais requisitado. Então, o gerente perfeito que se torna imprescindível é o profissional que as outras pessoas vão imitar. E esse profissional é só a miragem, reflexo da captura de subjetividade de um ser humano desde sempre, desde o início da sua formação.